Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, senhores telespectadores, senhores internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 15 de julho, às 9 horas e 25 minutos, para darmos início à 18ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes vereadores Luiz Flávio, doutora Márcia Santos, Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores, Patrícia Juliane, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Temos quórum, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereador Paulinho dos Condutores, ocupe aqui a cadeira da presidência, porque estarei fazendo a leitura de um trecho da Bíblia, ok?
Mais uma vez, bom dia a todos. Para mim, é um motivo de muita alegria estar ocupando essa tribuna na data de hoje para fazer a leitura de um trecho da Bíblia, nessa data que é a data do meu aniversário e também é a data do dia em que eu me casei. Então, são duas comemorações na data de hoje e eu faço minhas as palavras do salmista Davi, no Salmo 103, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 69 trabalhos, sendo 57 indicações, 2 moções, 7 requerimentos e 3 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 102. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado o trabalho dessa sessão, o registro de moção congratulatória pelo Dia do Engenheiro Florestal, comemorado em 12 de julho. Nessa oportunidade, nós conseguiremos nossos mais sinceros cumprimentos pelo transcurso da data comemorativa dedicada à importante profissão. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 15 de julho de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 103. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constatado o trabalho dessa sessão, o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. Nessa oportunidade, nós conseguiremos nossos mais sinceros cumprimentos aos profissionais da área pela passagem da data dedicada a importante ofício. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 15 de julho de 2020. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não temos mais moção, senhor presidente. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 203. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao deputado federal Márcio Alvino, solicitando seu empenho junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres para que seja incluída a construção de via marginal à rodovia Presidente Dutra, BR-116, no trecho que se estende de Jacareí a São José dos Campos, no estado de São Paulo, por oportunidade da renovação contratual da concessão da rodovia, que beneficiará os munícipes das 2 cidades conurbadas. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do deputado federal Márcio Alvino e, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 15 de julho, vereadores Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos e Sônia Patas da Amizade. Senhor presidente, nós do PL fizemos esse requerimento ao nosso deputado Márcio Alvino, que interceda junto à NTT, para que nós possamos conseguir as marginais ao longo da Via Dutra, de Jacareí a São José dos Campos. Várias cidades estão conseguindo,
né? E a gente que tem uma briga grande em relação ao pedágio. Nós sabemos que a luta é grande, né? Que nós temos que fazer essa luta paralela também, construindo essas marginais ao longo da Dutra, porque durante o dia são milhares e milhares de pessoas que vai para São José dos Campos para trabalhar e com certeza será de grande utilidade essas marginais de Jacareí a São José dos Campos, sem precisar que as pessoas tenham que acessar a Via Dutra. Senhor presidente, gostaria de comentar também com relação a esse requerimento e dizer que a vereadora Lucimar, eu acho que o presidente Abner também, estivemos numa audiência pública em São José dos Campos, quando fizeram uma audiência para ver o que poderia melhorar no caso no eixo da Via Dutra. E eu fiz até um discurso lá, solicitando também a implantação dessas marginais, desde Jacareí até São José dos Campos, talvez até Taubaté. Isso foi sinalizado já no mesmo momento também que há possibilidade de sair, sim, essas marginais. Então, é uma discussão aí bem vista aí, Paulinho. Parabéns aí para vocês que estão também solicitando através do deputado, mas vale a pena todos se empenharem, porque vai ser um benefício de grande importância para a nossa região. Também quero tecer o comentário aqui. Então, houve essa abertura a nível de discussão pública, análise pública, das indicações de que poderia melhorar esse contrato. Eu participei com mais ou menos umas 5 indicações para colaborar na construção do edital, e foi um chamamento geral do Estado de São Paulo, do Vale do Paraíba aqui, né? Inclusive ocorreu essa audiência aqui em São José dos Campos por conta do meu pedido feito em audiência lá em São Paulo, para que a gente possa se mobilizar, porque esse é o momento dos deputados, de nós vereadores de cada cidade, fazer essa intervenção. O momento de contribuição para a construção do edital passou. Agora eu estou acompanhando, está lá transparente, todo esse processo de construção sobre a questão de 30 anos de uma nova concessão da Nova Dutra, e a gente está acompanhando as resolutivas, a construção desse edital. Então, acho muito importante nós, enquanto representantes do município e do Estado, acompanhar toda a discussão, porque depois que tiver editado pronto, daí acabou o nosso momento de participar e colaborar e contribuir. Na verdade, eu também quero contribuir, presidente Abner, e dizer que é uma vergonha o governo federal não olhar para a nossa região aqui, principalmente na nossa região de Jacareí. E é uma vergonha para a região ter uma representante, como a deputada estadual Letícia Aguiar, do mesmo partido do presidente, que não consegue fazer essa interlocução. A mesma deputada que invade o hospital aí, não respeitando aí o direito de sigilo sigilo médico dos pacientes. A mesma deputada que acusa vereadores de não fiscalizar. E quero dizer que essa casa fiscaliza, deputada. Enquanto a senhora estava aqui na inauguração da Van, a senhora tinha que estar cumprindo o seu expediente lá na Assembleia, porque a senhora era membro suplente de uma reunião de comissões que aconteceu naquele dia. E nós estamos de olho na senhora, hein? Senhor presidente, quero contribuir também. É importantíssimo que nós, vereadores, e não só nós, vereadores, munícipes e Jacareí também façam pressão nessa questão da marginal na Dutra. A gente bem sabe que foi ponto pacífico para o governo federal fazer a marginal de São José para Taubaté. E Jacareí? O retão, antigo retão da morte, fica às nossas margens. Continuaremos sendo o retão da morte? Então, precisamos sim. Precisamos ter acesso ao Igarapés, precisamos ter acesso ao... Meia-Lua até tem um acessinho ali, né? Mas a região do Igarapés e outras regiões, São Antônio do Pinhal, magiado por uma marginal digna, sem pedágio, para os nossos munícipes. Acessibilidade. Jacareí existe e nós todos, vereadores, munícipes e os nossos representantes, deputados federais, têm que brigar por nós, sim, agora. Requerimento 203 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 204. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor
senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo, solicitando providências urgentes para a reposição e disponibilização do medicamento paracicalcitol na farmácia de alto custo do município de Jacareí. Ocorre que desde o mês de janeiro de 2020, referido medicamento encontra-se em falta nas prateleiras da farmácia de alto custo do município de Jacareí. A grande maioria dos pacientes não tem condições financeiras para adquirir esse remédio e, por isso, recorre à farmácia de responsabilidade do governo do Estado. A falta desse medicamento está prejudicando o tratamento de pacientes que passam por sessões de hemodiálise, causando como consequência dor nos ossos. Os pacientes que necessitam de hemodiálise utilizam esse fármaco para controlar e não aumentar o PTH. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor João Dória e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Luiz Flávio. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, eu trago esse requerimento diante do sofrimento das pessoas que fazem uso desse medicamento. E esse é um medicamento de alto custo e, pasmem os senhores, ele está em falta na rede pública desde janeiro de 2020. Desde janeiro de 2020, as pessoas não têm acesso a esse medicamento, que ele minimiza os efeitos daqueles que fazem hemodiálise. Então eu vejo como um verdadeiro absurdo um direito tão importante, que é o direito constitucional à saúde, ser constantemente violado. E na casa aqui nós temos 2 médicos que sabem bem que se esses medicamentos não forem garantidos ao paciente, isso pode ter efeitos no tratamento desse cidadão, dessa pessoa, se é que podemos chamar assim, né? A gente não conseguir dar um tratamento adequado, um direito tão importante como esse, essas pessoas não estão aí exercendo a sua cidadania, né? Então eu estou fazendo essa cobrança ao governo do Estado. Requerimento 204 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 205. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, solicitando providências urgentes para a manutenção da calçada da EE Professor Olívia do Amaral Santos Canetieri, localizada na rua Rosa Monteiro Lino, número 507, no Parque Meia Lua, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa secretaria e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 206. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a EDP, solicitando poda de segurança de árvore localizada na rua Lourenço Nogueira, defronte do número 530, no Jardim Paraíso, em Jacareí. Ressaltamos que a referida árvore está com sua copa sem folhas e seus galhos estão entrelaçados aos fios da rede de energia elétrica, necessitando de urgente remoção desses galhos e da realização de poda de segurança por parte da concessionária para que, posteriormente, a Prefeitura Municipal possa realizar uma poda maior. Registre-se que a situação atual acarreta grandes riscos e transtornos aos moradores do entorno. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, falta de cobrança não é. A gente tem cobrado bastante a EDP com relação a essas árvores que fica entrelaçada na fiação elétrica. Temos grandes problemas em Jacareí. Aqui eu estou citando uma no Jardim Paraíso, mas nós temos no Santo Antônio da Boa Vista, quando dá um vento ali, apaga tudo, acaba a energia. No Porto Velho também não é diferente, é tudo problema causado por essas árvores. Não sei o que acontece com a EDP, eles deveriam ter uma fiscalização, uma equipe de poda, eles mesmos procurar os problemas e sanar, mas infelizmente não vai, rapaz, só espera acontecer o pior para poder tomar providência. Mas vamos continuar cobrando. Requerimento 206 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 207.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP solicitando análise de todos os postes de madeira ainda instalados nas vias públicas do Jardim Paraíso em Jacareí. A solicitação se faz necessária devido às condições dos postes existentes no referido bairro e evitar acidentes de maior gravidade, como a possível queda de postes que estejam com sua estrutura danificada ou comprometida. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Juarez Araújo, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, mais um problema com relação à posse. É a terceira vez que acontece no Jardim Paraíso queda de postes de madeira por causa de estarem todos deteriorados. E a EDP não toma providência. A minha assessoria citou o Jardim Paraíso, mas a gente cobra da cidade inteira. A cidade inteira tem esses postes de madeira que está causando muito problema. E essa semana caiu mais uma vez no Paraíso um poste em cima de um caminhão lá que interditou todo o trecho com um perigo danado, aí botando a vida das pessoas em risco. Vamos continuar cobrando a EDP São Paulo para que tome providência e troque esses postes de madeira de todo o município de Jacareí. Conto com o voto favorável dos nobres pares aí. Requerimento 207 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 208. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a retirada de postes de madeira desativados existentes em calçada da Avenida Alda Lencioni Toledo, no Parque Meia Lua, em Jacareí. A foto anexa ilustra o objeto dessa solicitação. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desta concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Requerimento número 209. Considerando que uma das atribuições do vereador é a fiscalização dos trabalhos das secretarias municipais e demais autarquias e ou prestadores de serviços públicos do município, considerando fatos ocorridos na última semana, ocasião na qual este vereador foi verificar a ocorrência de queda de postes em uma via no Jardim Paraíso, bairro onde o vereador reside, para averiguar se a Secretaria de Mobilidade Urbana Municipal estava providenciando a devida sinalização, se a prestadora de serviços de energia elétrica já havia sido comunicada e se os protocolos de segurança estavam sendo cumpridos. E, considerando que na referida ocasião este vereador foi afrontado diretamente pelo senhor Agenor Lino, que estava em sua residência, questionando e agredindo verbalmente, com palavras de baixo calão, uma autoridade municipal que estava exercendo sua função como fiscalizador. Considerando que por diversas ocasiões esse senhor esteve presente na Câmara, tumultuando as sessões e pejorativamente, direcionando insultos aos vereadores desta Casa Legislativa, razão pela qual, inclusive, mereceu uma moção de repúdio, assinada por todos os vereadores, numa demonstração de indignação para com as ações desse cidadão, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, sejam encaminhados à deputada estadual Letícia Aguiar os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a função exercida pelo senhor Agenor Lino junto à deputada? Segundo, quais as atribuições do cargo que ele ocupa? Terceiro, este senhor se encontra trabalhando em regime de home office? Desde que período? Quarto, o senhor Agenor Lino é representante da deputada no município de Jacareí? Qual a sua função específica? Ao fim, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da deputada estadual Letícia Aguiar e transmitimos nossas respeitosas saudações. Vereador Juarez Araújo, o senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, já é do conhecimento de todos os vereadores que a semana passada eu fiz aqui uma fala com relação a esse indivíduo aí, o Agenor Lino, que eu em visita no Jardim Paraíso, no meu bairro onde eu moro, onde eu resido, a pedido dos moradores por causa de um poste que tinha caído. Cheguei lá, eu me deparei com ele, onde cumprimentei, e ele, mal educado, me respondeu muito mal e me agrediu verbalmente com vários palavrões. Eu estou fazendo esse requerimento para a deputada. Qual que é o papel dessa pessoa em Jacareí, dentro do gabinete da deputada? Porque é um absurdo. A deputada, eu acho que precisa escolher melhor os assessores dela, né? Porque um assessor desse tipo aí só prejudica, uma vez que saiu a vizinhança todinha e vendo aquele cenário lá horrível, e todo mundo descendo, sabe, falando comigo, falando, deixa para lá, pelo amor de Deus, que tipo de pessoa é esse? Deve estar descontrolado.
Então é preciso a deputada como uma pessoa pública, representante do povo do Estado de São Paulo, ela precisa dar explicação com relação a esse funcionário que, pelo que eu sei, trabalha no gabinete dela como assessor. Muito obrigado e peço a votação favorável de Nobres Pares. Inclusive, só complementando, eu vi o comentário da deputada falando que os munícipes teriam que fiscalizar, né, os vereadores, cobrar, porque os vereadores, insinuando, né, que os vereadores são pouco fiscalizados, estão cumprindo com a sua obrigação. Eu gostaria que ela fiscalizasse os assessores dela, né, com relação ao trabalho deles também. Eu acho que fica aí a minha manifestação, porque eu também achei assim... muito desrespeitosa, né? Obrigado. Desrespeitosa a atitude dele, né? Com relação a isso, com relação às atitudes dele dentro da própria Câmara Municipal, que já não é de agora que vem acontecendo. Senhor presidente, também quero contribuir. Você viu como as coisas vão casando? Não é uma coisa pessoal. É uma vergonha para a nossa região ter uma representante, uma deputada estadual como a senhora Letícia Guiar, que estimula a aglomeração, fazendo pedágio para adesivaço contra o governador. Deputada, a senhora é uma vergonha. A população tem que saber que nós estávamos tentando trazer um novo hospital estadual aqui para Jacareí. Nós temos na nossa região um hospital para atender aí mais de 1.300.000 pessoas, deputada. E a senhora está querendo articular para levar esse hospital lá para o fundo do vale para atender uma população de 450.000 pessoas. A população de São José dos Campos e de Jacareí tem que saber que votaram e nós elegemos uma deputada traidora. Eu também quero ter seu comentário a respeito de fiscalização. Qual que é o papel do vereador? Eu acho que é muito interessante, a gente tem que tomar cuidado, que como político, em gestão, né? Muitas coisas, muitos projetos, nós gostaríamos mesmo que fosse aprovado, que fosse aceito, mas não depende só de todos nós. E eu acho que agora, ano de eleição, a gente deve trabalhar com a nossa consciência e acho que nós temos que... Quem tem que ver se o vereador está fazendo a sua fiscalização é o eleitor, é a sociedade jacariense. Então, assim, enquanto vereador desse município, eu me preocupo, sim, com o posicionamento e avaliação do eleitor jacariense e das comunidades. Então, eu fico muito feliz em ser avaliada pelo eleitor, pela sociedade jacariense. E como política, nós devemos dar um bom exemplo. E não usar a rede pública para mostrar o nosso trabalho, não as nossas intenções. Requerimento 209 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 100. Considerando que, diante dos diversos pedidos dos moradores, este vereador já enviou vários ofícios à Prefeitura Municipal solicitando a limpeza do valetão localizado na Avenida Lafayette Benedito Priante, no Jardim do Vale. Entretanto, até a presente data, nenhuma providência foi ainda realizada no mencionado local. Considerando que, diante dessa situação, que persiste há vários meses, os moradores estão sob risco da proliferação de animais peçonhentos que vêm invadindo as suas residências e as vizinhas, além do forte mau cheiro exalado no local. E considerando que este vereador pode observar que a grande vegetação que se encontra dentro deste valetão está impedindo o fluxo normal e o escoamento das águas e barrando todo o tipo de lixo, o que pode causar enchentes. Requeiro o excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Prefeitura tem conhecimento do problema descrito? Em caso positivo, por qual motivo ainda não foi realizada a limpeza desta valeta? Segundo, qual a data prevista para a execução da limpeza? Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Pedido de informação número 101. Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6º, preceitua que são direitos sociais do cidadão brasileiro, sem prejuízo de outros, a saúde, o trabalho e a segurança, formando estes, em igualdade de importância, o sustentáculo da sustentabilidade da sociedade brasileira.
Considerando a preocupação de vários comerciantes de atividades econômicas nas suas diversidades expressa no ofício número 036, de 27 de março de 2020, de lavra do gabinete da vereadora Lucimar Ponciano, apresentando sugestões e solicitando a flexibilização do comércio local para a manutenção de vários postos de trabalho, ficariam em estado drástico a respeito da manutenção das despesas e com encargos dos funcionários e ponto comercial. Considerando que a operacionalidade de outras atividades comerciais ou de serviços instalados em nosso município, que não aquelas elencadas como permissionárias nos decretos municipais ou em outras normas estaduais ou federais, ainda bem condicionadas ao funcionamento e às opções de horário de trabalho, não dá a sustentação econômica para que menos garantir as despesas essenciais, manutenção do funcionário e seus salários, gastos sociais, água, energia, redes sociais, publicidade. E neste contexto, mesmo isento de aluguel, a dívida aumenta, visto o fechamento de muitos pontos comerciais da cidade e nos bairros abaixando suas portas. Considerando a diversidade e transversalidade da cultura brasileira e mundial, que inclui nos seus segmentos a gastronomia, e muitas cidades buscam evidenciar a culinária local, regional, brasileira e internacional como um eixo de desenvolvimento econômico local e concentrando iniciativas que movimentam a economia. Considerando que temos em Jacareí uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Contur, e o regulamento Conselho Municipal de Turismo de Jacareí e parceiros que já trouxe a 3ª edição Concurso Petisco de Boteco de Jacareí. E o regulamento é bem explícito com vínculo ao eixo cultural. Artigo 1º. A 3ª edição será realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico com apoio do Contur. Artigo 2º. O concurso tem caráter exclusivamente cultural e turístico, sem fins lucrativos ou qualquer modalidade de sorteio ou pagamento, não sendo vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. Capítulo 2º. Objetivos. Artigo 3º. O concurso Petiscos de Boteco tem por objetivo fundamental valorizar a culinária popular e fortalecer o setor de bares e restaurantes do município, promovendo o turismo através de circuito gastronômico e cultural. Considerando outras iniciativas que dão o destaque à gastronomia, a Feira de Domingo, o Festival da Cerveja Artesanal, a Festa das Nações. Considerando por parte da Fundação Cultural de Jacareí apoio imprescindível aos artistas de todos os segmentos culturais e a oficialização da medida provisória número 990, de 9 de julho de 2020, que abre crédito extraordinário em favor de transferências a estados, Distrito Federal e municípios no valor de R$ 3 milhões para o fim que especifica e dá outras providências. Considerando que a Confederação Nacional de Municípios, através da Lei Aldir Blanc, foto anexa, repassará ao município de Jacareí a importância de R$ 1.530.005.958,40 para o combate do Covid-19, amparar as emergências, a política cultural. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações acerca da concessão de auxílio emergencial ao comércio gastronômico regular do município, com a utilização de verba pública recebida da esfera federal no valor de R$ 1.535.958,40. Primeiro, diante do supracitado, temos ciência da dívida adquirida nesses 4 meses da Covid aos bares, restaurantes e hotéis da cidade, que não deve manter seu estabelecimento e atendimento ao público, mas o mesmo tem o compromisso com as despesas normais, água, energia, boletos de compra de materiais alimentícios, uma locação, funcionários e a manutenção da família. Há possibilidade de se pensar em um empréstimo social para minimizar as dívidas dos comerciantes? Diante da incerteza de estabilizar o comércio na linha da dívida, poderá se pensar em prazo de carência para esta linha de empréstimo? Segundo, visto que os estabelecimentos que investem na gastronomia ou no seu ponto comercial ofertam no pacote esses serviços que interagem com a corrente cultural da cidade e que não há como promover como saída do auxílio emergencial a política cultural da música, audiovisual, cinema, que realizaram na produção e shows de forma remota nas mídias sociais, há alguma discussão com os controles sociais do desenvolvimento econômico para receberem também a merecida ajuda? Terceiro, visto que o ISS, Imposto de Serviços Diversos, que colaboram nessa obrigatoriedade com o equilíbrio financeiro do cofre público,
Qual é o balancete na receita deste imposto, receitas comerciais e prestações de serviços nesse primeiro semestre de 2020? O quanto foi arrecadado? Qual a receita prevista? Quarto, há algum decreto sendo pensado para os comerciantes a fim de minimizar despesas públicas afins? Quinto, diante do segmento com base na adesão das medidas do combate à Covid-19 por parte da população, como está a discussão e avanço da flexibilização do comércio? Sexto, como o governo pensa em colaborar com os autônomos, em especial na área dos profissionais da beleza? Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, eu quero já esclarecer que desde março a gente está fazendo uma frente junto aos comerciantes do município de várias atividades econômicas junto ao prefeito. Em maio, 6 de maio de 2020, eu fiz o pedido de informação que saiu registrado, número 47, a resposta do prefeito, que ele iria acompanhar os decretos e as ações que vêm do governo federal e do estado para implantar no nosso município. Diante disso, está se estendendo muito a questão da flexibilização. Agora a gente viu que deu um avanço nesse último decreto anunciado ontem, mas esse pedido de informação especial é para que se veja também como cultura a gastronomia, se veja também, se invista, direcione esse auxílio emergencial para os donos de bares, restaurantes e hotelaria que ficaram proibidos de exercer seu trabalho e têm altas dívidas adquiridas. Então, esse é um pedido para que essa emenda que vem do governo federal para a cultura, que seja pensado também direcionamento para a questão gastronômica do nosso município. Presidente, posso contribuir também? A gente tem ciência realmente que o decreto foi anteontem, né, que liberou o comércio para 8 horas, seguindo toda a questão do Vale do Paraíba. Acho que é importante, a gente tem acompanhado, sim, a necessidade, principalmente dos comércios, dos bares, enfim, desse comércio que não foi contemplado. Porém, o prefeito, além de ser prefeito de Jacareí, ele também é o presidente do CODIVAP e ele tem que fazer todas essas ações em coletivo com os outros municípios também do Vale do Paraíba. Infelizmente, Jacareí, junto com o Vale, está... Ainda que Jacareí tenha uma situação um pouco melhor, ainda está na fase laranja, o que não é permitido. Então, eu acompanhei muito próximo o prefeito, ele também tinha uma expectativa grande que no último dia 14 a gente pudesse liberar, o município pudesse liberar também, mas infelizmente o Vale do Paraíba não evoluiu para a fase amarela, onde é permitido. Então, o prefeito estaria indo contra o decreto do governador, entendendo que a gente precisa cuidar aí da saúde pública e do momento de pandemia que estamos. Senhor presidente, eu quero aqui também comentar. Eu só quero deixar uma questão aqui, que é para a população pensar e para o comerciante pensar também. O que o gestor da cidade entende de comércio? Ele é procurador, ele é jurista, ele não entende nada de comércio. Tem que conversar com quem entende, tem que chamar a classe para conversar. Que ditadura é essa? Ah, mas estou seguindo as normas do governador. Tá bom, mas não se posiciona? Que posicionamento é esse de esconderijo? Por que não conversa com o comerciante? Por que não faz uma reunião com o comércio? Agora está aí o comércio sofrendo, desemprego batendo a porta, faltando pão na mesa das famílias. Então eu não entendo, sabe? Que forma de gestor é essa? Poxa, gente, o que é isso? Outra coisa, só para finalizar, senhor presidente, afunila o comércio em 4 horas de funcionamento, vai todo mundo no mesmo horário para a cidade. O que está querendo fazer? Está querendo aumentar o número de Covid? Ah, tão de brincadeira, né? Vereador, só para ajudar aqui um pouquinho, acho que segunda-feira, a partir de segunda-feira, abriu o comércio 8 horas diária. Então, vamos poder abrir um pouco mais para o comércio poder trabalhar. Uma situação realmente difícil. Nós da saúde sabemos muito bem disso, né, porque a gente atende essa população, mas estamos começando a flexibilizar o município, a região como um todo. Mas atenção também. Flexibilizar, vamos abrir as portas, atender, trabalhar, mas com responsabilidade. Então, Fernando, graças a Deus, agora, a partir de segunda-feira passada, são 8 horas.
Pedido de informações número 101 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 102. Considerando as várias ações de forma preventiva no combate à Covid-19 realizadas pela administração pública, em algumas o trabalho de rede aos serviços prestados à população, considerando que é expressa a preocupação de grupos de diversas denominações religiosas e ações sociais, cuja maioria acompanha e visita à noite oferecendo refeição e oração às pessoas em situação de rua, mais popularmente chamadas de moradores ou irmãos de rua, alguns apresentando tosse, febre e reclamando de dor no peito, tendo em vista que tem se tornado normal tal colocação. Considerando o trabalho das equipes da Ronda Social e consultório de rua, mais eficazmente no período diurno, e que cada agente social e de saúde é respeitado por esse público, tendo em vista que, pelo vínculo, tantos foram reintegrados à família e até mesmo de forma amigável aceitaram ser acolhidos nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social. E, considerando ainda que, dentre as despesas emergenciais de combate à Covid-19, já foram empenhados R$ 115 mil no serviço de hotelaria para acolher as pessoas em situação de rua no município, em atenção às condições dignas para avaliação e sintomas do coronavírus. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações referente ao atendimento em especial ao trabalho social e de saúde no período noturno, das 18 às 5 horas, ronda social e consultório de rua, acolhimento às pessoas em situação de rua, em locais de exposição à friagem, violência e grupos no centro e adjacências, nesta urbe, e acerca de despesas com verba pública emergencial de combate à Covid-19. Primeiro, diante do clima de inverno propício a expor as pessoas em situação de rua a sintomas semelhantes à patologia Covid-19, há uma equipe especial para avaliar esses sintomas, as exposições em área aberta, sem a devida proteção no período noturno, no que tange ao social e à saúde? Segundo, já há o programa Operação Inverno da Secretaria de Assistência Social todos os anos. Neste ano atípico, há a integração da Ronda Social e o consultório de rua para vigilância a esse público vulnerável no período noturno. Terceiro, no que diz respeito à atuação na Ronda Social do município, qual o cenário atual na média de pessoas em situação de rua na cidade? Há um mapeamento que identifica os pontos de parada e passagem na noite desse público? Quarto, já houve iniciativa da diretoria do CREAS para promover o diálogo com os grupos sociais e religiosos que visitam essa população? Foi apresentada uma cartilha ou feito um convite para conhecimento e proximidade da nova sede que acolhe com dignidade essas pessoas e esse grupo que se deve ser parceiro da assistência, pois conhece cada pessoa na rua pelo nome? Segue anexo a este as despesas e empenhos referentes a serviço de hotelaria na totalidade de R$ 115 mil. Com relação a isso, encaminhar contrato, propostas, notas fiscais e relatório da ocupação por pessoas em situação de rua, bem como apresentar outras despesas como transporte, alimentação e outras que somam a esse atendimento. Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, a respeito do pedido de informação, é para reforçar aqui eu já quero mandar um forte abraço a outros servidores que também estão na linha de frente das pessoas vulneráveis na rua, não só como os médicos do setor de saúde, mas também essas pessoas que fazem ronda social, os agentes sociais do nosso município, que também estão expostos. E também eu tenho a proximidade com vários grupos que fazem essa ação social de acolhimento, visita aos moradores de rua ou pessoas em situação de rua. E eu recebi só essa semana umas 3 orientações que encontraram pessoas com febre tossindo muito. Então, nesse sentido, vai aí a proposta de se fazer não só a equipe inverno, mas também consolidar o consultório de rua. Porque a gente sabe que a epidemia aumenta o número de infectados do vírus. Então, nós temos que fazer toda a prevenção. Não basta só a hotelaria, nós temos que também cuidar dos que estão ali expostos e vulneráveis com sintomas do Covid-19.
Pedido de informações número 102 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Os pedidos de informações não há mais. Foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Virgílio Martins da Silva, formulado pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão. Votos de pesar de Reginaldo Alves dos Santos, formulado pelo vereador Paulinho dos Condutores. Votos de pesar de Maria de Siqueira Almeida, formulado pelo vereador Paulinho dos Condutores. Votos de pesar de Avelino Gonçalves, formulado pelo vereador Juarez Araújo. Votos de pesar de Diogo Lima da Silva, formulado pelo vereador Juarez Araújo. Votos de pesar de Ana Zilma Câmara, formulada pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Terezinha Moraes, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Benedicto Antônio de Azevedo, formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.